bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Está Escrito na Bíblia ou Não. Esse programa, como eu sempre falo, tem o intuito de mostrarmos o que realmente a Bíblia diz sobre determinados assuntos que encontramos nela. Meu nome é Presbítero Márcio Afonso e vamos começar a estudar. Estamos estudando durante a semana toda sobre os dias da criação. Como foi que foi criado o mundo? Aqui nós estamos debatendo os pontos científicos e teológicos juntos. Para nós é um fato. Deus criou todo o universo. Então não existe nada que não tenha sido criado por Ele. Então, embora possa ter as diversas divergências que as pessoas possam ter, como foi a criação, se foi em eras, se foi em dias, tudo isso pode ocorrer em nossas divergências teológicas, mas a prova verídica para nós, que nós cremos de verdade, é que Deus criou o universo, assim como criou todas as coisas. E todas as coisas só existem porque Ele as criou e por meio dele foram criadas. Então, teoria do Big Bang, como contei para você no primeiro dia e segundo dia da criação, nós já vimos que a teoria do Big Bang não funciona bem como a Bíblia está praticamente dizendo. O fato, mas o universo está em expansão. Isso já ficou bem explicado quando eu expliquei para vocês no quarto dia em que Deus expandiu, que Ele mandou que se expandisse. Colocou o Sol, a Lua e colocou na expansão as estrelas. E dali em diante, pode ser nesse período de tempo, ou pode ter sido após a queda do homem, mas isso não é importante agora para nós, O mundo continuaria se expandindo, e desde aquele momento se expandiu. E já viram a matéria original, vários cientistas já confirmaram ter visto a matéria original que formou o universo. Já está encontrado grandes quantidades de um líquido que por longe nós chamamos de água, dentro de um buraco negro, E a Bíblia diz que o Espírito de Deus andava sobre a face do abismo. Então ele disse: haja luz. Então quem sabe quem são esses abismos? Não são por onde ele fez a matéria original que originou tudo? Pouca coisa sabemos sobre a criação, mas algumas coisas da Bíblia nós podemos tirar para nos apresentarmos e entendermos um pouquinho mais o que Deus realmente quer nos ensinar. Hoje nós iremos tratar do quinto dia da criação. Até que nós comentamos muita coisa sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, já vimos o quarto dia e agora entramos no quinto dia. Então disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã o quinto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 23. É bom lembrar vocês aí que estão aqui assistindo conosco, que ali Deus diz, produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Aqui não diz que Deus simplesmente criou do nada. Ele mandou que a substância já existente produzisse o que não existia. Então ele mandou as águas produzirem. Quem foi que produziu os animais aquáticos? Foram as águas. Ele mandou que produzisse. É por isso que a ciência fica debatendo e acaba batendo e começa com aquele negócio do DNA e mexe daqui, mexe de lá. Tem que entender que todos esses animais tiveram uma coligação. Deus disse que a água produzisse esses animais. E foram criados todos esses animais. Assim como as aves, conforme a sua espécie, Deus também mandou criar. Mas já não saíram da água, eles já surgiram do ar. Da própria poeira cósmica que existia no nosso universo, eles foram formados. E assim Deus criou todas essas criaturas. Já fez da matéria existente. Já existia matéria na Terra para a formação dela. É por isso que quando você vai se mexer com DNA, você mexer com biologia, você encontra pontos semelhantes a essas criaturas. Porque é assim que eles foram criados no quinto dia. Nós temos aqui outros textos que também nos informam com clareza, Aqui diz a Bíblia que foram criados os répteis. Animais que respiram por pulmões, entre eles podemos citar os escamosos, lagartos, cobras e camaleões,
e os crocodilianos, os crocodilos e jacarés, e os quelônios, que são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Aves, animais de bico e pena, que respiram por pulmões, que põem ovos, e seus ossos possuem ocos cheios de ar. Também aqui encontramos as baleias, um mamífero marinho que respira por pulmões. O Gênesis prossegue relatando que Deus viu que os animais que acabaram de fazer eram bons, e abençoou a sua criação e ordenou que se multiplicasse e que enchesse as águas dos mares e na terra. Isso quer dizer que esses animais encheriam as águas, e também aqueles que foram criados voando, as aves do céu, encheriam também a terra. E a criação dos animais não para aí. Nós vemos que é uma criação que ela começou no quinto dia e ela ainda abrange o sexto dia. Deus continuou ainda formando os animais. Sexto dia conforme a nossa contagem, né? Nós aqui colocamos. Aqui nós estamos falando já em dia porque o Sol e a Lua já haviam sido colocados na expansão. Então agora eu começo a falar em dia praticamente dito. Não como eu falava antigamente, é um novo acontecimento. Agora eu começo a falar em dia. Sol e a Lua já estão lá para indicar dias de 24 horas. Como assim pensamos, né? Ou até menos do que isso. Isso não dá a prova ainda de que os dias eram literais. Literais para Moisés, não literal para Deus. Moisés está explicando de forma literal, porque ele não tinha como explicar a cosmologia com o entendimento dele. Você pode ver que Moisés não conseguia nem acreditar, não conhecia a onipresença de Deus. E ele escreve que Deus perguntou para Adão o que havia acontecido. Então ele não conhecia naquele momento a onipresença, a onipresença e a onisciência de Deus. Algo que foi vindo mais esclarecido com o passar dos anos, porque a revelação bíblica ela foi gradual. Até chegar em tudo e compreensão sobre Deus, as pessoas tinham um pouco. Esse é o problema de muita gente que mexe com teologia. Eles querem que o Gênesis explique Apocalipse. Sem entender que as pessoas que viviam em Gênesis, que viveram no período antigo, eles conheciam tão pouco sobre Deus e que, à medida que fosse passando os anos, os homens foram aprendendo a conhecer mais sobre eles e foram entendendo. É a mesma coisa você entrar na escola. Você começa no primeiro ano a aprender as letras. Depois você vai descobrir que unindo as letras elas formam sílabas. Sílabas palavras, palavras frases, e as frases formam um texto. Então tudo é devagar. Você não adianta querer ensinar tudo, um monte de coisa, se a pessoa não está preparada. Não adianta eu querer ensinar texto para uma criança que não sabe nem as letras. Então é assim que nós somos diante de Deus, somos como crianças. Precisávamos aprender para poder nos desenvolver. Continuando aqui. Deus cria toda a vida que vive na água. Qualquer vida de qualquer espécie que vive na água é feita neste momento. Deus também cria todos os pássaros. Todas essas criaturas são feitas com capacidade de perpetuar a sua espécie através da reprodução. As criaturas feitas no quinto dia são as primeiras abençoadas por Deus. Deus declara esse trabalho bom. Isso ocorre em um dia, conforme aqueles que têm segmento de dia. Só para nós entendermos, a palavra baleias que nós encontramos, tá? Por exemplo, é traduzida do vocábulo hebraico tananim, deriva de um verbo que significa alongar. Esse termo, na verdade, quer dizer os de grande tamanho. Esta palavra provavelmente se aplicava a outros animais ou répteis marinhos de grande porte, como golfinho, tubarão e crocodilo, além do animal que atualmente chamamos de baleia. Tá? Isso aí é Kei Deniski Comentário 1, capítulo 1 a 60 de Clark Bible Comentário 1 a 37. Assim, as baleias poderiam se referir a grandes animais já extintos como o ictiosauro e o plesiosauro, e talvez até o megalodonte, tão conhecido também. Talvez nesse momento Deus também o criou. E há muitas passagens bíblicas que falam de animais gigantes, criados por Deus, né? Leviatã, Belmonte, todos esses são citados. Embora muita gente tenta figurar esses animais, colocá-los dentro da poesia, mas em toda a poesia ali contada tem um pouco de verdade. E essa é a verdade que nós devemos explorar com clareza na Bíblia Sagrada. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Aqui eu coloquei várias versões da Bíblia só para ver como as versões traduzidas da Bíblia explicam a criação desses animais. E disse Deus: produz as águas, cardumes de seres viventes, e põe as aves acima da terra no firmamento do céu.
Criou, pois, Deus os monstros marinhos. Em outra tradução, já não coloca baleias. Monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra dos mares, as águas dos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E fosse tarde de manhã o dia quinto. Isso está na Almeida, revista atualizada. Aqui nós encontramos na versão do rei Tiago, King James. Dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com a sua espécie. Observou Deus que isso era bom. Agora nós temos aqui também outra versão atualizada do rei Tiago, mas atualizada. Disse também Deus: ferviem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as suas espécies, e todas as aves também, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então todos esses textos confirmam de verdade a criação dos animais aquáticos, que Deus realmente os fez. E alguns aqui até diz que foram feitos até os monstros marinhos, animais de grande porte. Todos foram criados por Deus. O problema da ciência, estabelecer bilhões, bilhões de anos e não sei quantos aí eles tentam, nós sabemos que a ciência sempre está pesquisando e sempre está mudando. Agora já estão desconfiados que a Terra não tem 1 bilhão de anos como eles acreditavam, né? Estão lá dizendo que a Terra agora não tem todos esses anos. Quer dizer, a ciência está sempre descobrindo alguma coisa. Então não dá para você simplesmente pegar um livro de ciências e pegar aquele livro e querer aplicar ele como base real e fatídica, né? Fato para uma escola, como muitas vezes fazem nos cursos de faculdades, enche a cabeça dos adolescentes, e depois eles vão pegar e vão ler, vão descobrir que muito daquilo que foi dito estava tudo errado. E aí volta novamente a pesquisar e surgem novas ideias e novos fatos. Então enquanto não houver alguém que bate o martelo e diz sim, foi assim, a Bíblia continua dizendo que esses animais foram criados praticamente todos juntos. Todos na mesma época, cada um conforme a sua espécie, e como são hoje, assim eram os animais do passado. Com extinção dos animais maiores, que certamente deveriam ser extintos, porque se esses animais maiores não sumissem, também a propagação do homem não haveria, e também não haveria alimentos também para eles por muito tempo se eles continuassem a se multiplicar. A extinção desses animais permanece ainda um mistério que nós ainda não temos como explicar. Continuando aqui, sexto dia da criação, a criação dos animais terrestres. Até ali nós vimos a criação de animais dos mares e das aves do céu. Agora Deus continua criando os animais terrestres, os animais que andarão sobre a terra. Disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras de terra conforme a sua espécie, e assim foi. Fica aparece novamente répteis ali, né? Nós já vimos falar de répteis marinhos, e agora está falando agora também dos répteis e feras conforme a sua espécie, assim foi. E fez Deus as feras, que algumas traduções dizem as bestas da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Aí você diz: mas que barbaridade, esses animais gigantes vivendo no meio desses, como é que eram? Cada um tinha seu território, cada um tinha um lugar para ir, e a princípio os animais não comiam carne. Isso é muito bem claro na Bíblia Sagrada. Eles não se alimentavam de carne, todos os animais se alimentavam de ervas, plantas. Isso só veio acontecer depois da queda do homem. Então não havia problema nenhum. A deformidade ocorrida foi por causa do pecado. E aí sim os animais acabaram sendo deformados e muitos tiveram que ser extintos. Então, o primeiro projeto divino, não havia necessidade dos animais um temer ao outro, porque eles se alimentavam de ervas. Todos eles comiam a erva e o homem comia as frutas. Era assim que foi estabelecido por Deus a princípio. Após o dilúvio tudo mudou. Deus disse que o homem poderia comer carne. Então antes não havia toda essa divisória que nós entendemos hoje. Esse já é o sexto dia da criação.
Disse também Deus, produz a terra seres viventes. Estou lendo aqui vários outros textos só para vocês verem como um texto explica um ou outro, né? Conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, animais que poderiam ser domesticados, que era o boi, a ovelha, esses animais que poderiam ser domesticados. Os animais selváticos é aqueles que realmente viveriam na selva. Eles não poderiam ser domesticados, não serviriam para viverem dentro do lar, conforme a visão de Moisés, que já está explicando isso para um futuro. Ele está falando uma linguagem futurística, não havia necessidade de separação entre selvático e doméstico no período em que Deus criou, mas ele já está explicando isso para o pessoal do futuro, para que eles entendessem essa divisão. Conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Assim como aconteceu com as criaturas criadas no quinto dia, o texto indica que a pluralidade de espécies foi criada no sexto dia da criação. Também foi criada no sexto dia da criação. Também foi criada uma diversidade de animais selvagens, rebanhos, domésticos e répteis. Não há um ancestral único de todos os animais terrestres. Em vez disso, Deus criou muitas linhagens distintas e separadas. O que ocorre do problema é que todos eles foram criados de partículas existentes no ar. Partículas de poeira. Foi assim que Deus os criou. Aquilo que já existia. Os que foram criados da água, os que foram criados no ar, os que foram criados da terra, Deus diz aqui bem claro, ó, produza a terra. Ele não disse que ele fez, ele mandou a terra produzir. É assim que surgiram os animais. Ele não disse, eu estou fazendo, não, ele disse, terra, vai produzir agora os seres viventes, produza. E nesse processo a terra produziu os seres viventes que nós conhecemos. Então tem tanta gente fazendo confusão, porque os animais têm tanto de ferro, tem tanto de coisa da terra. Claro que tem, Deus mandou a terra produzir. Até o homem foi produzido da terra. Ele fez uma escultura do homem ali dentro. A diferença está no trato, que é isso que nós veremos mais para frente sobre esse assunto. Por enquanto, é isso que nós estamos vendo, é sobre a criação. Vamos continuar comentando um pouquinho mais sobre a criação do mundo.